Olá, boa tarde, prezados e prezadas alunos, alunas. Continuando a aula da semana passada, hoje nós vamos falar da lei de Debye-Hickel estendida e também da equação de Davis. Só para recordar, na aula anterior nós tínhamos visto a equação da lei limite de Debye-Hickel, em que o logaritmo base 10, logaritmo decimal, do coeficiente médio de atividade, gama mais menos, mais representa o cátion, menos representa o ânion, era essa equação aí dada por menos módulo do produto da carga do cátion Z+, pela carga do ânion Z-, uma constante A, que é 0,509 quando se trata de soluções aquosas, na temperatura de 25 graus Celsius. E raiz quadrada de I, I chamada força iônica, que é dada por essa expressão. A força iônica I é a metade do somatório para todos os íons da valência de cada íon elevado ao quadrado, multiplicado pela respectiva molalidade. Então, se for um sal, por exemplo, cloreto de sódio, você tem que fazer isso para o cátion sódio, que no caso é mais 1 ao quadrado, 1, multiplicado pela molalidade do cátion, do sódio. E do cloreto, a mesma coisa, menos 1 ao quadrado pela molalidade. Como vai somar os dois e dividir por 2, no caso de um eletrólito 1 para 1, como é o caso do cloreto de sódio, acaba que a força iônica fica igual à própria molalidade do sal na solução. Então, como está dito aí, Zi, a valência do iésmo íon, Bi, B de Brasil, a respectiva molalidade. Estou usando a letra B porque é essa a notação do Watkins, tá? E a força iônica, ela acentua as cargas dos íons, uma vez que essas cargas estão elevadas ao quadrado. Ela é uma grandeza adimensional, tá? Porque é dividido por molalidade mol por quilo. Então, acaba que fica 100 unidades. Essa tabela 5.4, ela resume a relação entre a força iônica e a molalidade numa forma mais cômoda de usar, em que os valores aqui dentro da tabela, 1, 3, 4, 15, 9, 40, etc., depende da fórmula do sal. Então, se você tiver, por exemplo, um sal M2X3, quer dizer M, o cátion do metal, X, um ânion qualquer. M2X3 é porque nós estamos com um cátion M3+, né? E um ânion X2-. Então, você vem aqui na coluna e na linha e encontra que M2X3, a constante aqui é 15. Portanto, você tem que pegar a molalidade desse sal aqui. Digamos que o sal tivesse a molalidade no valor B, então você vai multiplicar por 15. Tá? B bolinha aqui é a molalidade padrão, que seria 1 mol por quilo. E esse sal aqui, um exemplo, seria, digamos, sulfato férrico, né? Então, o metal M aqui seria ferro mais 3 e X seria o sulfato menos 2, por exemplo. Tá? Bom, a lei de Debye-Hickel ela é muito limitada e só serve para molalidades muito baixinhas, valores pequenos. E ela leva esse nome lei limite. Este nome é porque ela só é válida justamente no limite de diluição infinita, ou limite da concentração do sal, né, do soluto, quando a sua concentração tende a zero. Ou seja, limite de x do soluto, em que x representa aí a fração molar, a fração do soluto tendendo a zero. Ou seja, dilui, dilui, dilui com solvente e você praticamente não tem mais sal, né? Então, é a lei limite de Debye-Hickel. Experimentalmente, a equação, que é a equação de Debye-Hickel, né, limite, ela só é correta se a força iônica for menor do que 0,005. Para um sal
1 para 1, como cloreto de sódio, cloreto de potássio, significa que você poderia, acima de 5 milimol por quilo, né, 5 milimolal, a lei limite já começa a desviar. E se for um sal 1 para 2, como por exemplo cloreto de bário, mesmo com uma molaridade tão baixinha quanto 5 milimol por quilo, vai acarretar uma força iônica maior, né, do que vai ficar em 0,015, e aí já tem desvios mais acentuados ainda. E como está escrito aí, então é isso que eu acabei de falar, né? Acima de 5 milimol por quilo, para um eletrólito 1 para 1, já vai ter desvios nessa equação aí. Então, o que fazer? Bom, tem a lei limite, a lei de Debye-Hickel, estendida. Se a força iônica for maior que 0,005, né, 5 vezes 10 a menos 3, e até 0,1, 10 a menos 1 de força iônica, uma equação que descreve razoavelmente bem os valores de coeficiente médio de atividade, o gama mais menos, né, o coeficiente média geométrica de cátions e ânions, é dado por essa equação aqui agora. Vejam que ela é muito parecida com a equação de Debye-Hickel. O que ela tem de modificação? Incluiu aqui no denominador 1 mais B, que multiplica a raiz da força iônica, mais C vezes I, tá? Em que A, B e C são constantes. E, novamente, a força iônica, que nós já vimos. Essas constantes adimensionais, que são sem unidades, né, A, B e C, são também chamados parâmetros de ajuste empíricos. Elas dependem do solvente, da temperatura e, numa menor escala, do raio iônico dos íons do sal que estiver em solução. Para a água, na temperatura de 25 graus Celsius, A é 0,509 mesmo, B é igual a 1,5 e C é igual a 0. Esses valores aqui do livro do Atkins, tá certo? Uma outra equação atribuída a Davis, em 1962, ela é uma equação empírica, isto é, ela não parte de considerações teóricas, ela é um ajuste a dados experimentais, né? Ela foi desenvolvida por Davis e permite calcular valores de coeficiente médio de atividade, gama mais menos, né, cátions e ânions, para forças iônicas I até cerca de 0,1 molal, com um erro de 1,5% em relação ao valor real, e até mesmo com força iônica de meio molal. Só que daí o erro aumenta e na faixa de 5 a 10%. Pelo menos permite aí uma estimativa ainda. Tá? E está aqui a equação de Davis. Ou seja, entra agora, além daquele termo que já tinha, né? Aqui no colchetes tem um termo menos 0,3 que multiplica a força iônica. Se não fosse por esse termo aqui que está subtraindo do primeiro termo dentro dos colchetes, seria exatamente, né, a equação da lei de Debye-Hickel estendida. Então, essa é a equação de Davis. Ela acrescenta aqui agora um outro termo, aqui, um outro fator, multiplicando a força iônica. Novamente, o valor de A aqui é 0,51, se for a água 25 graus Celsius, I é a força iônica, Z mais, Z menos, as valências, né, do cátion e do ânion. Tá? Uma vantagem também da equação de Davis, além de permitir ir além de força iônica 0,1 molal, é que ela pode ser usada para estimar o coeficiente de íon individual. Como assim? Por exemplo, o logaritmo decimal do coeficiente de atividade do cátion, somente do cátion, mas aqui é só o cátion agora, vai ser igual a menos a valência do cátion ao quadrado, só do cátion, tá? Multiplicado pelo mesmo termo que estava entre colchetes. E se for para o ânion, gama menos a valência do ânion Z menos ao quadrado. Tá? Como é sempre elevado ao quadrado a carga, não importa o sinal, seja cátion, seja ânion. Esse sinal de menos aqui, ele permanece, que é da equação. Tá? Novamente, o valor de A é 0,51. Em se tratando de água,
a 25 graus Celsius. Tá? Nós já fizemos na aula anterior, então vou passar aqui mais rapidamente, só para mostrar que, por exemplo, no caso da água do mar, a força iônica é da ordem de 0,7. Portanto, não tem como usar a lei de Debye-Hickel limite, nem a lei de Debye-Hickel estendida. Teria que se usar alguma outra equação, como a equação de Davis, que já implica até algum erro, ou outras equações que têm, sim, outras equações bem mais complexas, bem mais complicadas, que nós não vamos ver nessa aula aqui, tá? Mas fica aí a dica, o recado, se algum dia alguém for trabalhar com ambiente marinho, pesquisa no mar, oceanografia, química, é importante saber disso, tá? Por exemplo, calcular o coeficiente de atividade médio do cloreto de potássio em água na concentração de 5 milimol por quilo, 5 milimol a 25 graus Celsius. Primeiro calculamos a força iônica, que dá exatamente o mesmo valor da molalidade, 0,005. Agora, aplicando a equação da lei limite de Debye-Hickel, né, as valências do potássio e do cloreto aqui, faz toda a conta aí, toda a equação, vocês vão encontrar depois um coeficiente de atividade médio 0,92 para o cloreto de potássio. Tá? Façam aí depois em casa com calma. Resolvo também o exemplo proposto 5.10 do livro do Atkins. Se ainda não está, logo estará no CIGA em breve. E um outro exemplo aqui. Estimar o valor do coeficiente de atividade do íon bário 2 e do ânion cloreto no sal numa solução 5 milimol de cloreto de bário. Então, solucionando, a molalidade do bário 2 somente vai ser 5 milimol por quilo. Do cloreto, são 2 ânions cloreto para cada fórmula do sal, então vai dobrar. Então vai ficar 0,010 mol por quilo a molalidade do cloreto. A força iônica para esse tipo de sal é o triplo da concentração molar do sal, portanto 0,015. Qualquer coisa é só olhar a tabelinha 5.4 que está para trás aí. Portanto, para o bário, vai ficar log do coeficiente do bário, 0,51, a valência do bário mais 2 ao quadrado, e substituindo aqui a força iônica. Faz a conta dentro dos colchetes, depois fica 10 elevado a menos isso aqui, vocês deverão encontrar o coeficiente de atividade do bário somente 0,612. Para o cloreto, faz a mesma conta, só que agora a valência do cloreto é menos 1. Aqui dentro do colchetes não muda, porque a força iônica é do sal como um todo, tá? Todos os íons contribuem para a força iônica. E aí vocês vão encontrar depois, fazendo a conta, que o coeficiente de atividade do ânion cloreto somente seria 0,884. O coeficiente de atividade médio para essa concentração de cloreto de bário seria 0,782, que é a média geométrica do coeficiente do bário e do coeficiente do cloreto ao quadrado. Multiplica 1 pelo quadrado desse aqui e depois tira a raiz cúbica. Vocês vão encontrar esse valor aqui. Tá? Ou simplesmente coloca agora a equação anterior, multiplicando a valência do bário mais 2 por menos 1. Só que daí some, aí cai o quadrado, tá? Porque daí é Z mais vezes Z menos. Observe a equação lá. Tá bem? E é isso que eu queria mostrar nessa aula de hoje, gente. Até a próxima. Amanhã eu coloco alguns exercícios que vão ficar depois para a próxima lista, mas vai ter bastante tempo. Obrigado. Tchau.